Essa aula de hoje está simplesmente incrível. Você sabia que tem gente que se alimenta da sua dor? Tem gente que se alimenta da sua falta de coragem, de posicionamento? Também tem pessoas que se alegram pela sua derrota, por você não conseguir estar de pé, por você não conseguir vencer. Tem gente que se alimenta, tem gente que comemora, tem gente que se anima, tem gente que festeja e tem gente que pede a Deus para que você nunca tenha coragem de sair do lugar que você está. Eu quero entregar para você uma das maiores aulas que eu já entreguei em todas as jornadas da mulher inteira em Deus. Ontem, ao estar estudando, eu ouvi uma palestrante falar sobre isso e logo me veio a pergunta: por que não comunicar para mais vidas aquilo que eu acabei de aprender? Então a aula de hoje está dentro de um contexto, de um aprendizado que eu também estava vivendo, estava ali mergulhando, ouvindo, compreendendo, e muitas vezes nós deixamos passar em branco. Então eu trouxe 3 classificações de momentos, situações e o porquê que acontece, e eu quero entregar ao seu coração essa aula tão maravilhosa, essa aula tão esclarecedora. Eu vou te dizer, é uma aula de curadoria para a sua vida hoje. Então você precisa assistir até o final. Vou repetir, você precisa assistir até o final. Não adianta você dizer que vai assistir uma aula como essa e na primeira parte você já desistir. Você precisa assistir essa aula até o final. Vai ser uma aula de curadoria, transformação, libertação e mudança de mentalidade para a sua vida. Eu sei que eu entrego aulas incríveis, abençoadas, mas de verdade, gente, o meu coração transborda nessa manhã, porque eu sei que a aula que eu vou entregar para você vai mudar a forma que você vê, a forma que você se posiciona, a forma que você se entende, e é hora de viver o novo de Deus. Tem gente que prefere ver você destruída, porque quando você se levantar, quando você se levanta, muda o ambiente. Quando você se cura, confronta cadeias. E quando você se posiciona em Deus, o inferno inteiro se levanta. Mas hoje Deus está dizendo: chega de viver em ruínas. Você pode escrever isso? Você já pode profetizar isso aí no seu caderno das nossas aulas? Se você não tiver um caderninho das nossas aulas, escreva em algum cantinho aí agora essa palavra. Eu acabei de liberar sobre a sua vida. Eu também vou aqui, ó, escrever junto com você, mulher. Chega de viver em ruínas. Nós estamos apenas começando a nossa aula. É o início de uma conversa. Chega de viver em ruínas. Agora eu vou finalizar o que eu acabei de profetizar na minha e na sua vida. Chegou o tempo de reconstrução. Chegou o tempo de reconstrução. Mesmo que isso incomode quem se alimentava da sua dor, é hora de se colocar de pé e entender que as ruínas agora serão todas reconstruídas. Você crê nessa palavra? Eu já estou liberando nessa primeira parte da aula. Não tem 5 minutos de aula e eu já estou liberando uma palavra transbordante na tua vida. Mulher, eu não sei como você chegou, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, eu não sei como está o seu sonho, os seus projetos, mas de uma coisa eu sei. O Deus o qual nós servimos está nos convidando e está dizendo: se você se permitir, se levantar e entender que essa dor não te mata, se você entender, se levantar e compreender que essa dor não vai te destruir, se você se levantar, entender, compreender que essa dor não será maior do que o que eu tenho para a sua vida, a curadoria chega rápido. Porque tem dores, situações, emoções, sentimentos que vêm na nossa vida, que elas precisam ter começo, meio e fim. Mas é necessário ter coragem para encarar o logo e dizer: Senhor, qual é a próxima fase que eu tenho que passar? Senhor,
qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Senhor, qual é a próxima ativação que eu preciso ter na minha vida? Meu Deus do céu, eu não sei você, mas eu sinto a presença do Senhor dentro dessa aula hoje para declarar sobre a tua vida. Chega de viver em ruínas. É hora de se levantar. Chega de alimentar os inimigos com a dor que você carrega. Chega de alimentar as pessoas com a sua procrastinação. Chega de alimentar o inferno com a sua falta de posicionamento em Deus. Aleluia! Eu quero profetizar. Nós estamos apenas em menos de 10 minutos de aula. E eu já comecei profetizando na tua vida e eu quero continuar porque o Espírito Santo me direciona. É tempo de cura para a sua história. Nós vivemos aqui 30 aulas, 30 dias. Foi a primeira parte onde nós fizemos a jornada da mulher inteira. Depois nós viemos para 60 dias, 60 aulas. E nós estamos apenas a 10 semanas do final de ano. Entramos nas 10 últimas semanas do final de ano. E a pergunta que eu vou fazer para você é: vai continuar alimentando pessoas, o inimigo, o inferno, situações, emoções, dores, fracassos, porque você não consegue se colocar de pé e viver algo novo? Vamos descobrir como isso acontece? Vamos para a primeira parte da nossa aula de hoje? Vamos para a primeira parte da nossa aula de hoje. É a primeira. Nós vamos conversar agora a primeira parte. Deixa eu fechar aqui. E eu quero te convidar a entender que essa aula, ela é uma aula curadora, tá? Então eu vou te dar uma mentoria hoje, 100% online, 100% gratuita. Uma mentoria a qual você precisará escrever, parar, analisar e entender aonde de fato eu estou. Quem eu estou alimentando com o que eu estou vivendo. Porque a minha dor causa alimento para o outro. Por que isso acontece? Vamos descobrir? Posso começar a aula? Tudo bem com vocês? Donas, graça e paz. Graça e paz, muito bom dia, seja bem-vinda. Essa é a nossa Mulher Inteira em Deus, nossa jornada de número 3, terceira temporada. 10 aulas para o final de ano. Não perca as aulas ao vivo. Você precisa estar ao vivo para você anotar, para você me perguntar. Eu estou aqui para te responder. Quando você assiste no gravado, você não consegue ficar me perguntando, tá bom? Então, no ao vivo, você tem essa oportunidade linda de falar comigo e eu estar aqui, ler seu comentário e poder explanar aquilo que é a sua necessidade nesse momento. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu oro, para nós darmos início, porque eu só fiz a introdução da nossa aula, para começar agora as bases que eu vou entregar para vocês, você vai convidar uma amiga para fazer parte dessa aula e vai dizer assim: mulher, entra porque essa aula vai ser incrível. Entra porque é uma curadoria. Entra porque é transformador. Avisa para ela o que está acontecendo aqui. Amém? Pai, nessa manhã de terça-feira, eu quero te pedir de todo o meu coração que a tua presença continue conosco. Nos traga, Senhor, direcionamento, cura, libertação, restauração e uma mentalidade aberta para entender a tua voz, a tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Aonde estamos aprisionados ainda em algumas dores, o que estamos alimentando com elas e o porquê não conseguimos dar passos adiante. Pai, eu creio no mover do Espírito Santo nessa aula. Eu creio, Senhor, que testemunhos virão nessa aula. Eu creio, Senhor, que mulheres se colocarão de pé, homens se colocarão de pé, pessoas vencerão suas guerras internas. Pai, hoje eu declaro que toda ruína começa a ser reconstruída pelo poder do teu nome. Eu te agradeço, Senhor, porque eu confio no Deus que eu prego em todas as manhãs aqui e aonde eu chegar. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra e nos mostra o caminho correto a seguir e nos dê uma aula abençoada. Posso ouvir um amém aí aonde você está? Meninas, quando esse tema nasceu ontem no meu coração, no decorrer de uma aula que eu estava tendo, e mexeu muito comigo, e eu falei, por que não contribuir, compartilhar? E eu recebi inúmeras mensagens de vocês dizendo, eu nunca pensei sobre isso, de verdade. Eu nunca imaginei que talvez a minha dor fosse alimento para outras pessoas. Mulheres que falaram comigo no direct e disseram assim, eu nunca parei para prestar atenção que a minha dor talvez estaria alimentando alguém que me abandonou.
Uau! Então isso mexeu ainda mais comigo. Porque tem mulheres aqui nessa aula que estão passando por um momento de fracasso em seus casamentos. Vocês se separaram, ou não deu certo, ele abandonou, foi traída, foi rejeitada, mas você continua vivendo a mesma vida. Você continua mostrando para essa pessoa que a falta dela em você te enfraqueceu tanto ao ponto de você não ter vida. De você não conseguir ser você, de você não conseguir sorrir, de você não conseguir vencer, trabalhar, conquistar, alcançar. E o meu primeiro chamar de atenção hoje para a tua vida é: até quando você vai alimentar a expectativa ruim que o outro tem sobre você, no sentido de ela só conseguia porque eu estava com ela, ela só era porque eu era o marido, ela só sorria porque eu estava em casa. Você precisa parar de viver no luto, tanto vivo como físico mesmo, tá? Então, muitas mulheres hoje viúvas também não conseguem fluir, não conseguem vencer, não conseguem conquistar, porque ainda está apegada a uma dor. E essa dor mantém você num consumo. Que consumo é esse, Mirielle? Eu sinto a dor e alimento a outra pessoa. Eu sinto a dor e alimento o luto. Eu sinto a dor e alimento aquele ou aquela que não quer me ver viver, vencer, alcançar e conquistar. Eu disse para você que a aula de hoje, ela é muito esclarecedora e ela é uma curadoria. Então eu preciso te trazer primeiro, nesse primeiro contexto, um choque de realidade. Ontem me disseram que eu sou a pior pessoa. Isso acabou comigo, chorei a noite toda. A pergunta é: você é a pior pessoa? Você se sente a pior pessoa? Ou você é a pior pessoa para essa que está dizendo, porque você não satisfaz ela no que ela desejaria que você a satisfazesse? É muito sério essa pergunta. E é muito séria essa colocação. Porque muitas vezes nós nos colocamos aqui, em pedaços. Lembra que nós estamos falando de mulheres inteiras? Pedaços que não têm encaixe. Por quê? Porque não é compatível. Então tem pessoas destruindo você com palavras porque elas sabem que você não está dentro do mesmo contexto. Tem pessoas que amam a sua dor porque elas sabem que se você vencer essa dor, você será uma mulher, você será um homem, você será uma mãe, você será uma esposa, você será uma profeta, você será uma profissional, você será uma mulher de autoridade, você será uma mulher de excelência, você será uma mulher com muito potencial. Então é mais fácil diminuir, te destruir, te minar, do que fazer você alcançar, do que te fazer entender quem de fato você é. Então as palavras negativas vêm para a tua vida, te trazendo como um lugar de dor, para que você permaneça nesse sentimento e não caminhe, não vai para frente e continue sendo quebrada. E ser quebrada, viver pela metade, viver nessa ferida, viver nessa dor, alimenta o outro que não tem coragem de fazer algo a mais, porque a capacidade dele é mínima. A capacidade do outro é só até aonde ele consegue te destruir. Então você dá força, você dá arma, você dá contexto, você dá ênfase para que o outro destrua você. Vamos lá? Suponhamos que hoje, entrou uma aluna minha aqui, eu quero falar diretamente para você isso. Dona, você entrou num contexto, você montou sua casa, você mudou de ambiente, só que quando você estava em um contexto que era dentro familiar, aonde você estava dentro do contexto da casa da sua mãe, junto com as suas irmãs, com os filhos das irmãs, com isso, com aquilo outro, as pessoas olhavam e tinham dó de você. Aparentemente, se sensibilizava com a sua dor, aparentemente. Tinha aquela sensação de, coitada, tadinha, deixa eu ajudar porque não tem pra onde ir. A partir do momento que você sai desse ambiente, que você dá um passo maior, que você pega uma casa, que você vai pra dentro dela, você e teus filhos, você vai construir, reconstruir, movimentar uma nova fase. Qual é o olhar das pessoas que se alimentavam com aquilo que você vivia? Ela tá exagerando, não precisava de tudo isso, saiu porque quis, olha agora tá sofrendo. Não,
Não é que elas estão olhando com um olhar de misericórdia. Não, é porque era satisfatório ver você destruída, era satisfatório ver você decaindo, era satisfatório ver você sendo uma pessoa que precisava delas 24 horas. Então, logo quando eu mudo de ambiente, quando eu tenho essa dor que não alimenta mais o próximo, e agora eu começo a me reestruturar. Lembra que eu tô falando das ruínas? Eu começo a me reestruturar, eu começo a me reerguer, eu começo a assumir a minha identidade, eu começo a assumir a minha vida, eu começo a engajar em outras coisas, eu começo a construir uma nova narrativa. A tendência é que essas pessoas me puxem para baixo de novo, para olhar para mim e dizer: você não tem capacidade para ir a mais, você não consegue ir a mais, você não tem emocional para isso, você não tem dinheiro para isso, você não tem saúde para isso. Então elas começam a trazer aquilo que é alimento para elas e não para você. Meu Deus do céu, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou entregando para a sua vida. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender-me na aula é que tem pessoas que realmente, eu tô falando literal, tá? Eu não estou falando aqui ainda espiritual. Eu estou falando no literal, vida real. Você e pessoas. Vamos lá? Então, quando você tem um homem que te distrata, eu já parei de falar aqui da parte da mulher, dela construir uma nova narrativa saindo de dentro de ambientes. Vou para a segunda parte, terceira, porque a primeira eu falei sobre o casamento e luto, tá? Quando você é rejeitada, abandonada ou você é viúva. Agora eu vou para a terceira. O que vai acontecer aqui nessa terceira? Você está casada. Só que o seu relacionamento é baseado no seu sofrimento, na sua dor. Como isso, Mi? Presta atenção, gente. Olha, eu nunca entreguei uma aula. Eu acho que eu nunca entreguei uma aula com tanta expansão de visão como eu vou entregar pra você agora, mas eu preciso que você retenha atenção aqui, tá? Não sai da aula, convida mais pessoas. Agora, você está numa situação assim. Espera aí que alguém ligou pra mim. Diz se vocês estão me ouvindo, porque quando ligam, dá uma pausa. Estão me ouvindo? Aí, o que acontece agora? Você voltou, volta aqui. Você agora é uma mulher casada. Só que o seu casamento está passando por um momento de crise, ok? Quero falar com você agora. Só que se você parar e observar, essa crise é uma crise conjugal ou é uma dor que você tem que alimenta o seu cônjuge? E eu estou falando tanto para homem quanto para mulher, tá? É para os dois ambientes agora. Vamos lá, ponto-chave, tá? Você é uma mulher e você sempre tá sentindo que as palavras são para destruição, para te diminuir, para te provocar, para te igualar a alguém, para dizer que você é menos do que um que já teve, que você não é aquilo que um dia ele teve, que ele sonhou, que ele imaginou, ou vice-versa, ela. Ou você é um homem que está dentro dessa aula, porque eu sei que depois os irmãos assistem, você está dentro desse contexto e a sua mulher sempre está te invalidando, sempre está te fazendo sentir dor, sempre está te diminuindo, sempre está te colocando comparações. Gente, isso é muito sério. Pare e presta atenção se o seu posicionamento não está trazendo para o seu cônjuge um alimento de dor. Qual é esse alimento de dor, Mi? Ele ama te ver sofrer, ama te ver chorar, ama te ver diminuir para que ele possa se sentir maior, melhor e com mais capacidade, porque ele não é suficiente ou ela não é suficiente para ser alguém sozinha e por isso precisa diminuir o outro para se sentir alguma coisa. Meu Deus. Que peso entregar essa aula. Mas é muito confortante. Por quê? Porque eu sei que é cura. Então, todas as vezes que eu estou dentro de um relacionamento, você menina que me escuta, jovem solteira que está aqui, se você se envolver com alguém que está no namoro e essa pessoa está exatamente fazendo isso com você, como eu estou te dizendo, aonde para ela se sobressair, ela te diminui, nem casa, mulher. Nem casa. Isso é um ser humano destrutivo. Ok? Não faz parte da sua vida. Ore e peça ao Senhor livramento, que Ele tire do seu coração, porque o Senhor tem poder para isso. E viva uma vida abençoada só, mas que espere no Senhor algo melhor. E eu que já sou casada, Mi, você vai agora aprender a se posicionar. Você vai aprender a parar de alimentar isso. Você vai aprender a falar. Você vai ter que aprender a executar. Você vai ter que aprender agora a se posicionar como uma mulher real, uma mulher
inteira em Deus e não mais pela metade dominada pelo medo, pela dor, pela culpa ou pelo sentimento de que você não pode dizer. Ok? Então presta bem atenção na aula que eu estou te entregando. Nesse primeiro contexto da aula, eu estou falando no literal. Todas as pessoas. Ok? Eu não entrei no espiritual e nem no emocional ainda. Eu ainda estou falando físico. Pessoas. Porque de verdade, tem gente que se alimenta da sua dor. E só você é capaz de dizer se vai continuar dando alimento, se você vai continuar potencializando a vitamina para aquela pessoa, ou hoje você se posiciona e diz, a partir de agora, eu vou viver a minha história, eu vou ser dona da minha história, eu vou construir a minha história, e eu não vou mais permitir que pessoas vivenciem da minha dor para ser mais forte. Eu agora determino sobre a minha história, Senhor. E eu não estou dizendo determinismo fora bíblico, não. Eu estou falando de você ter a atitude de se levantar e dizer, não dá para permanecer deixando com que as pessoas se alimentem da dor que eu estou carregando. Ok? Se você estiver dentro de uma empresa, se você for dona de uma empresa, isso também serve para você. Se posiciona e para de ser fraca. Se posiciona e para de ser fracasso. Se posiciona e para de ficar fazendo com que suas dores alimentem o outro que está do outro lado. Pode ser para filho, pode ser para irmão, pode ser para pai, pode ser para mãe, pode ser para amigo, pode ser para um pastor, pode ser para um líder. Não dê alimento para pessoas que querem te ver fracassar. Não seja alimento de quem não tem poder, não tem força, não tem criatividade, não tem acesso, não tem potencial para viver uma vida extraordinária, então ela quer tirar de quem pode viver. Porque, na verdade, ela está vendo em você aquilo que você nem conseguiu ver ainda. Meu Deus, que forte. Gente, que aula forte. Eu sabia que o negócio ia ser pesado. Mas que coisa linda. Eu estou assim amando entregar esse conteúdo para você. Ontem, ao aprender sobre isso, mexeu muito com as minhas estruturas. Mexeu muito com as minhas emoções, minhas realizações que eu quero daqui para frente e uma visão ampla do meu amanhã. Então eu tô te trazendo algo que eu aprendi e eu quero compartilhar. Ok? Então, em qualquer área literal da sua vida, você precisa parar de dar alimento, porque quem alimenta é você. Mulher, quem está alimentando é você. Eu vou falar uma coisa bem devagar aqui para você entender. As pessoas só têm poder sobre a sua vida porque você entrega para elas. Vou repetir. As pessoas só têm poder sobre a sua vida porque você entrega esse poder a elas. Posso repetir para você? Anota isso aí. As pessoas só têm poder sobre a sua vida porque você dá esse poder a elas. O poder de apontar e te diminuir, o poder de falar e te atingir, o poder de te menosprezar e você sentir, o poder de te humilhar e você se sentir humilhada, o poder de não deixar você ficar de pé, porque ele sabe, ela sabe que você de pé é uma arma poderosa. Poderosa. O inferno sabe, seus inimigos sabem e os seus amigos também sabem. Ok? Então eu não quero que você olhe para o outro como seu inimigo. Eu quero que você olhe para o outro como alguém que está sendo usado, porque a nossa guerra não é contra pessoas, é contra potestades que estão usando elas para nos destruir, para nos impedir de vencer, para nos impedir de se posicionar. Ok? Então eu tô te dando uma preparação para você compreender que a sua dor alimenta outra pessoa. Que o seu não conseguir vencer alimenta pessoas fracassadas. Que também não vencem, mas não querem ver você vencer. Vou melhorar para você entender isso aqui. Ok? Dentro de um casamento, de alguém que já foi fracassado em um casamento, a tendência dele é olhar para esse casamento e dizer assim, eu preciso fracassar de novo, porque se eu não fracassar, parece que tem algo errado. Porque para ele o fracasso é melhor do que a conquista. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então pare e presta atenção e se pergunta, eu quero viver esse fracasso ou eu quero conquistar algo maior? Eu quero ficar sendo uma mulher que foi abandonada ou separada, que vivo aqui chorando porque não tenho mais um marido, não tenho mais aquele homem na minha casa, que nunca prestou. Deixa eu ser bem clara pra você, nunca prestou.
Nunca foi pai, nunca foi esposo. A única coisa que ele foi provedor. Amém. Ele foi muito provedor. Amém. Só que não tinha amor, não tinha carinho, não tinha... como é que eu posso dizer? Não tinha Cristo na vida, não te tratava como mulher, te traía, te abandonava, te trazia enfermidade. Porque eu conheço muitas aqui. Que os maridos trouxeram até enfermidades para ela por se deitar com outras mulheres. E ela esperando, não, que Deus um dia vai fazer um milagre. Parou, ok? Em nome de Jesus, parou de graça. Vocês não me irritam, não. Nós estamos em aula. Hoje eu sou sua mentora aqui. Eu não estou pregando. Hoje eu estou te ensinando algo vivo, eficaz e uma mentoria. Quando eu estou pregando, eu tenho que me reter com as palavras porque eu estou trazendo ali um alimento para toda a igreja. Aqui eu estou falando diretamente com donas. Mulheres que estão me acompanhando e sabem que eu vou direto ao ponto. Ok? Então esse alimento aqui é feijoada. É feijoada. É para você comer, se alimentar e se fortalecer. Não é para você ficar ali com essa cara de choro e nem dizer assim, ai, Mi, agora. Se posiciona. Escreva o que tá de errado. Então, para fechar aqui, eu vou te dar uma visão clara de algo que aconteceu. Ó, o texto base que eu vou usar é Juízes 16, Sansão e Dalila. Como nós estamos falando de relacionamento, alguns se fortalecem vendo você fraca, alguns se sentem melhores vendo você ferida. Dalila amava o poder que a destruição de Sansão dava a ela. Vou repetir. Dalila amava o poder da destruição de Sansão que para ela trazia como força. E há pessoas que se aproximam para descobrir onde é o seu fracasso para que elas tenham força. Vou repetir isso aqui para você. Tem muita gente que são como Dalila. Se aproxima para saber onde está a sua força, porque através daquilo que era sua força, ela quer se alimentar e trazer para você o fracasso, porque ela não é capaz de ter força sozinha, então te destruindo, ela se fortar. Completa aí para mim. Ela se fortar. Completa que eu tô ouvindo. Ela se fortalece. Se você está assistindo essa aula aqui no gravado, porque eu vou deixar ela gravada para você, deixei para você de presente, escreva agora. Sem preguiça. Sem preguiça. Eu vou reconstruir as ruínas. Eu vou reconstruir as ruínas. Eu preciso saber que você está na aula. Se você está no ao vivo, escreva agora isso aqui também. Estou no gravado, me escreva. Você tem que ter coragem para escrever. Eu estou te entregando um conteúdo abençoado e eu quero que você retribua. Escreva agora, dá uma pausa aí, que eu sei que no YouTube dá para você pausar. E você vai escrever aqui. Eu vou reconstruir as ruínas. Olha só que coisa linda, já tem donas aqui declarando. Eu vou reconstruir as ruínas. Vamos chegar a mais de 40 pessoas nessa live? Compartilha. Compartilha, manda pra tudo que é mulher aí que você tiver em mãos, ok? O tempo tá passando e você, ó, vai ficar sem tempo pra reconstruir. Por quê? Porque tudo acaba. Tudo acaba. Já a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, vamos lá? Dito tudo isso, ai, que coisa linda. Eu vou reconstruir as ruínas. Então, voltando ao assunto aqui de Dalila, Sansão e Dalila, é exatamente assim. Então, ela se fortaleceu, se sentiu superior, porque ela descobriu aonde estava a força, logo ela tirou a força e se sentiu maior que ele. Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo, zombando. Tem gente que zomba daquilo que um dia foi sua força e hoje é o seu fracasso. Meu Deus do céu. Tem gente que zomba de um dia da onde você esteve, a ruína que você se encontra. Tem gente achando que é forte porque conseguiu vencer você. Tem gente achando que conquistou porque destruiu você. Tem gente achando que tá feliz porque deixou você infeliz. Tem gente mentindo, dizendo que tá vivendo uma vida excelente com outra família porque abandonou você como família. Eu vou ser clara na aula de hoje. Eu vou ser mais clara do que eu já sou aqui. Eu acho que durante todos esses 5 anos que eu converso com vocês. Não dá mais pra você ficar dando alimento pra pessoas que amam te ver destruída. Não dá mais pra você ficar alimentando pessoas medíocres. Não dá mais pra você ficar alimentando pessoas que não querem te ver vencer. Não dá mais pra viver se alimentando dos seus fracassos, das suas dores, das suas desistências. Pessoas que nunca vão ser felizes te vendo feliz. Ela tem que ser feliz te vendo destruída. Ah, meu Deus do céu, aprende isso. Vamos parar, você não precisa de uma psicóloga, você não precisa de 10 sessões de terapia, você só precisa da Bíblia, para ela abrir, ser explanada para a sua vida e dizer, olha,
é o seguinte: Dalila amava o poder que a destruição de Sansão dava a ela. Dalila amava o poder de superioridade que ela tinha sobre Sansão. Porque é muito prazeroso ter poder sobre outra pessoa. Escreve isso aí. É muito poderoso, é muito prazeroso ter poder sobre outra pessoa. É muito prazeroso ter poder sobre a destruição de outra pessoa. Eu garanto que você um dia já sentiu isso. Esse complexo de superioridade pelo fracasso do outro. Que você desejava que fracassasse. Que você desejava que não alcançasse nada. Que você almejava que fosse destruída. Porque nós somos humanos, nós somos assim. Quando você não tem Cristo no seu coração, revela suas piores verdades. Então não é só sobre o outro, é sobre você também. Talvez você esteja nessa aula de hoje, você seja essa pessoa que esteja se alimentando com a dor do outro. Já parou para pensar? Que talvez seja você que esteja amando o fracasso do outro, amando a procrastinação do outro, porque aí você não precisa dar o segundo passo. Você está amando a dor do outro porque aí você não precisa se revigorar. Você está amando o fracasso do outro porque aí você não precisa construir algo maior. Porque deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi ontem. Até a sua procrastinação é alimento para a dor do outro, é alimento para o outro. Por quê? Porque tem gente que através do seu fracasso, através da sua procrastinação, ela não precisa fazer nada melhor. Por quê? Porque ela já está satisfeita vendo você destruída e ela fazendo o que tem que ser feito. Apenas o básico. Meu Deus do céu. Isso é muito sério. Eu não sei pra vocês. Tá tudo bem até aqui? Desculpa, eu ainda tô bastante gripada, tá bom? Mas vou entregar aqui, ó. Ponto-chave dessa primeira... Eu tô entregando a primeira parte ainda da aula. Essa é a primeira parte. O ponto-chave do que eu acabei de te entregar é: nem todo cuidado é sincero. Nem todo apoio é genuíno. E você precisa decidir quem te ajuda a curar e quem te mantém presa pra achar que tá curado. Eu vou repetir isso aqui que é muito pesado. Nem todo cuidado é sincero, nem todo apoio é genuíno, e você precisa aprender a discernir. Pedir a Deus isso, gente. Você precisa pedir ao Senhor que Ele te mostre se quem está te ajudando é para sua cura, ou quem está aparentemente te ajudando é quem quer te manter presa para que ela receba a cura. Porque talvez a cura dela seja na sua dor. A superioridade dela seja na sua destruição. O alimento dela seja em ver você fracassada, fracassado, destruído, desanimado, desmontado. Essa é a nossa primeira parte da aula. Me mostra, Senhor, é isso. Pede ao Senhor, porque Ele tem poder para isso. O inimigo não teme a mulher ferida. O inimigo não teme a mulher ferida, gente. Ele não tá nem aí pra sua dor. Ele não tá nem aí porque você tá chorando. Ele não tá nem aí pro seu fracasso. Se tem uma coisa que o diabo não se preocupa, e ele não age como humanos, é quando você tá podre. É quando você tá destruída. Pra ele, você tá no nível maravilhoso. Pra ele tá tudo ok. Ele não se preocupa com isso de jeito nenhum. Mas experimenta. Experimenta se curar e levantar pra você ver. Ele teme essa mulher aí. Essa mulher curada, essa mulher posicionada, essa mulher agora que sabe falar, essa mulher que sabe entender quem é, essa mulher agora que sabe aonde ela tem força, essa mulher que se coloca em ação, essa mulher que não aceita mais a rejeição, essa mulher que não aceita mais os apontamentos que são totalmente destrutivos, essa mulher que não aguenta mais esse casamento frustrado e vai dizer assim: não, Senhor, a partir de hoje a minha casa vai ser reconstruída, o meu lar vai ser transformado, os meus filhos vão ser mudados, eu vou mudar, o meu casamento vai mudar, o meu posicionamento vai mudar. Experimenta. Mulher, experimenta fazer o que eu estou te avisando hoje nessa aula. Experimenta olhar para você e dizer: ei, eu não vou mais ficar nas ruínas, eu vou reconstruir. Aí o diabo aparece. Aí ele vai aparecer rapidinho. Por quê? Porque enquanto você tá lá na sarjeta, chorando, resmungando e dizendo que não vai fazer nada para Deus, dizendo que não vai reconstruir nada, que a sua vida, ó tédio, ó céus, ó vida, ele tá amando. Então para ele tá tudo bem. Ele não se preocupa com gente ferida. Ele não vai ficar mais ali tentando te ferir mais, não, porque você já foi destruída. Então, pra ele, não faz sentido ficar ali. Se tem uma coisa que o diabo não faz, é chutar cachorro morto. Isso é ser humano que faz.
tá? Vou falar o português rasgado. Diabo não está nem aí para você fracassada, mas se posiciona. Olha que lindo, ó. Estou me sentindo assim, a dona tá dizendo para nós. Estou me sentindo assim, uma mulher posicionada e já estou vendo resultados. É sobre isso. É sobre isso. Eu estou te entregando uma aula magna. Como diz o nosso pastor, eu estou te entregando uma aula magna de transformação de mentalidade. Não é possível que você vai sair dessa aula dizendo assim, não compreendi, não entendi. Então assista de novo. Porque, minha filha, você precisa entender que o inimigo não teme você ferida. Se tem alguém que não chuta cachorro morto, é o diabo. Se você já tá podre, pra ele já venceu. Então ele não tá nem aí pra você. Mas experimenta se colocar de pé. Experimenta dizer eu vou vencer. Experimenta dizer eu vou juntar os pedaços e me tornar uma mulher inteira. Pra você ver o que acontece. Ok, até aqui. A segunda base dessa aula, eu quero falar sobre a destruição de ciclo que o inimigo ama repetir. A destruição é um ciclo, na verdade, a destruição é um ciclo que o inimigo ama repetir. Agora a gente vai falar sobre parte espiritual. Falamos toda a parte física, pessoas, casamento, ok? Profissional, todas as áreas. Conversamos aqui, até com as meninas que vão começar a namorar, eu falei. Agora eu quero trazer você para a parte 2 dessa aula, aonde nós vamos olhar quais são os ciclos repetitivos que o inimigo ama repetir para te deixar aprisionada. Porque aí sim ele vai se alimentar. Ele não se alimenta de quem já está destruída, mas ele se alimenta de ciclos viciosos que você vive. Aquilo que você repete com frequência, aquilo que você faz toda hora, aquilo que você continua mantendo. Isso é alimento para ele. Ok? Então, o diabo, ele usa de outras armas, de outras artimanhas para te fazer ficar em ciclos viciosos. Ciclos que o inimigo ama usar como arma de destruição para a sua vida. Então, o que você vai fazer? Você vai reassistir, ou se você pegou e anotou algumas coisas, você vai enfatizar 5, 10 motivos que você entregou na mão de alguém e que ela tem poder e autoridade sobre a sua vida para te manter presa na dor, para que ela se alimente. Tá? Presta atenção no que nós estamos conversando, isso aqui é muito sério. Você precisa pegar todas as armas que você deu para essa pessoa usar para você e identificar. Por quê? Porque a partir de agora você precisa fazer uma nova varredura e tirar esse poder que você deu o acesso ao outro. Você deu essa arma. Você permitiu. Então, todas as vezes agora que essas pessoas usarem essa dor, essa palavra, você vai ter que ter coragem para dizer, opa, a partir de hoje não. Eu não aceito mais ser tratada desse jeito, eu não quero ouvir mais essas palavras e eu não vou mais aceitar ser tratada dessa forma. Tudo aqui vai mudar. Ore, jejue, consagre, leia e se posicione. Não adianta dizer que você está vivendo uma vida com Deus se você não tem posicionamento. O posicionamento tem que existir. Ok? Essa é a primeira tarefa que você vai fazer. Se você se identificou com a primeira parte da nossa aula e você diz, faz muito sentido pra mim, a primeira parte é crucial pra minha vida. Você vai reassistir e eu vou deixar agora todas elas ali, as 3 partes, liberadas pra vocês. Aqui é a nossa aula Jornada Mulheres Inteiras em Deus. Essa aula eu entrego toda segunda. Ontem, como eu estava muito mal ainda, não consegui entregar, por isso eu estou fazendo ela hoje na terça, tá? Mas toda segunda, ao vivo, você tem uma aula comigo, Mulheres Inteiras em Deus. E está chegando a nossa primeira imersão, Mulheres Inteiras, donas das suas histórias. Então tá incrível. E eu espero você aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amo a sua vida.